Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal da Guará, que está começando agora. Segunda Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís traça o perfil dos agressores e mulheres vítimas de violência. Mais de 30% dos agressores eram ex-companheiros das vítimas. Depois de acordo, índios das etnias Guajajaras e Timbira decidem deixar nesta sexta-feira o Distrito Sanitário Indígena de São Luís. Eles estavam acampados na sede do órgão em protesto desde segunda-feira. Deputados governistas e de oposição concordam com o perfil conciliador. A presidência da Assembleia Legislativa garante resultados positivos dos trabalhos deste ano. Férias abaixo de zero. O shopping de São Luís trouxe o Alasca para a criançada e os adultos se divertirem. Aqui dentro é muito frio mesmo. São 15 graus abaixo de zero e a sensação, olha só, é como se fosse neve mesmo. E eu já começo o JG de hoje falando sobre violência contra a mulher. Mais de 30% dos agressores eram ex-companheiros das vítimas. Os dados são da Segunda Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís, que fez essa pesquisa com base em processos entre este ano e o ano passado, 2018, que também traz outros percentuais que desenham o perfil dos agressores e das vítimas. A violência que desestrutura uma família e pode deixar marcas eternas. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Há 2 anos, a filha de Ana Paula foi assassinada a golpes de facão pelo próprio ex-companheiro, com quem tinha 2 filhas e conviveu durante 17 anos. Ivar Matos foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela morte de Andréa Teixeira. Crime que deixou sérias marcas na família da vítima. Para mim, assim, a vida acabou, bem ali. Não acabou porque ela ainda me deixou essas 2 filhas dela e eu tenho mais 3 filhos, né? Mas dentro de mim acabou. Para minha família, para os irmãos dela, para a avó dela, que é minha mãe. Acabou. A mãe conta que a relação do casal sempre foi marcada por agressões físicas, verbais e psicológicas. Ivar era ciumento e possessivo e estava inconformado com o fim do relacionamento. Acho que ele colocava aquele pânico nela e ela gostava muito dele, né? Era cega, era surda, a gente conversava com minha filha, ó, o caminho é esse cara é um psicopata. Para mim ele sempre foi, desde do momento que ele começou namorar com ela, que foram morar juntos, eu sempre achei ele um psicopata. Casos como esse de violência contra a mulher têm se tornado cada vez mais comum em todo o país. Aqui na capital do estado, essa situação não é diferente. Uma pesquisa feita pela Segunda Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís revelou os perfis dos agressores e das vítimas. O estudo foi feito com base em pouco mais de 1.200 processos de medidas protetivas de urgência entre os anos de 2018 e 2019. 1.205 processos foram criteriosamente pesquisados, coletados os dados e a partir de então foi feita uma análise desses dados e a pesquisa foi publicada. Né? O estudo mostrou que 33% dos homens apontados como agressores eram ex-companheiros das vítimas. O Estado Civil revela 41,8% de solteiros, 19,34% em união estável, 17,84% casados e 5,23% divorciados. E revelou também que quase metade das mulheres que sofreram violência doméstica e familiar entre os casos analisados eram solteiras. 20,41% em união estável e 17,10% casadas. O propósito maior é exatamente conhecer o perfil da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, do homem representado, também a natureza do ato violento, os tipos de medidas protetivas que estão sendo analisadas e deferidas pela Justiça. Então, esse é um sentido de fazer, orientar políticas públicas, também de orientar campanhas de divulgação, sensibilização da sociedade. Isso é muito importante. E depois de 4 dias acampados no Distrito Sanitário Indígena de São Luís, os índios das etnias Guajajaras e Timbira definiram um prazo para deixar a sede. É amanhã. O fim da mobilização foi decidido após um acordo junto aos órgãos que podem garantir o cumprimento da pauta de reivindicações. Na manhã desta quinta-feira, os índios impediram o trabalho dos funcionários do Distrito Sanitário Indígena. A ocupação do prédio começou na segunda e os índios das etnias Guajajaras e Timbira, do município de Itaipava do Grajaú, pedem melhorias nos serviços de transporte, energia elétrica, segurança e serviços médicos. Em mais uma reunião com diversas entidades, dessa vez, os líderes indígenas conseguiram chegar a um acordo. Participaram da reunião o secretário de Segurança do Estado, Jefferson Portela, representantes da FUNAI, Defensoria Pública do Estado, do Grupo Equatorial SEMAR, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Conselho Estadual em Defesa dos Direitos Humanos e Congregação Catequistas Franciscanos. A gente veio dizendo assim, vai dar certo, vai ser realizado e vai ser bom. E na língua tupi, o chefe José Amorim disse que os índios vão desocupar o prédio nesta sexta-feira e ele ainda fez questão de mandar um recado para a comunidade indígena do povoado Santa Maria, no município de Genipapo dos Vieiras, avisando que será instalado um posto de polícia no local. Nós ficamos muito gratos com essas reivindicações que a gente caminhou, com todos os secretariados que estão aqui nesse momento. Nós estamos realizando a reunião agora e amanhã nós estamos desocupando aqui o departamento aqui. Nós vamos colaborar como órgão estadual e inclusive promover uma discussão sobre ações integradas. Já temos amanhã uma reunião com o senhor Procurador da República, que é encarregado da defesa indígena. No dia 13, amanhã às 14 horas, na Procuradoria da República no Maranhão. E no dia 16, teremos uma reunião com a Procuradoria da República em Brasília, para tratar de problemas indígenas como um todo. Mas aqui foi uma questão de modo particular, de umas aldeias que apresentaram seus problemas, e eles serão certamente resolvidos pelo esforço coletivo. Moradores do Sacavém, que tiveram as casas afetadas pelas fortes chuvas no início deste ano, realizaram uma mobilização hoje. Eduardo Gomes. O ato foi realizado pelos moradores do bairro Sacavém que vivem aqui nessa área de risco. Em março deste ano, um forte temporal desabou algumas residências e eles afirmam que até agora o município não tomou nenhuma medida emergencial. Nós estamos decididos porque desde março, quando caíram as fortes chuvas e quebrou tudo, inclusive com consequências, pessoas morreram, já doentes e tudo, que perderam tudo. E aí o que acontece? De lá para cá, só o aluguel social que foi garantido, isso foi luta nossa. Quem mora aqui na região já teme o início do próximo período chuvoso. Quando começa a chover, a minha casa começa a minar água, dentro da casa toda. Começa a minar, a água da chuva entra toda dentro de casa e muitas pessoas ficam desabrigadas. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E a seguir, os destaques da política com Marcos Saldanha. O jornalismo da TV Guará acompanha todos os dias o que movimenta a política e as decisões que têm efeito sobre a nossa vida. Este ano, as nossas equipes fizeram coberturas nas sessões da Assembleia Legislativa. Ontem, a sessão acabou em clima de recesso. Deputados subiram à tribuna para avaliar as atividades de 2019 e apresentaram unanimidade com balanço positivo da articulação da Casa Legislativa sob comando do presidente.
o deputado estadual Otelino Neto. Cadeiras vazias, luzes apagadas. O cenário de hoje no plenário da principal Casa Legislativa do Estado em nada se parece com a movimentada sessão de ontem, quando os parlamentares votaram um dos mais importantes projetos do Executivo, a Lei Orçamentária Anual. Considerando aspectos que não se parecem, os discursos inflamados que antecederam a votação da LOA, protagonizados por deputados governistas e de oposição, ficam fazendo aqui discursos falaciosos, tentando dizer que o governo Flávio Dino não executa as políticas públicas. A cara de Vossa Excelência nem crime. Em nada se parecem com o tom cordial que norteou os discursos no final da sessão, que entrou pela tarde. A cordialidade tinha um destino comum, a gestão atual da Alema, presidida pelo deputado Otelino Neto. Vindo da base aliada ao governo do Estado, Presidente Otelino, que o ano passado, inclusive, junto com toda a mesa diretora, decidiu extinguir o auxílio moradia, que foi uma atitude importante dessa casa para economizar recursos públicos para outras áreas importantes. Isso teve um destaque nacional. Tive a honra de ser segundo presidente da casa, quando o Otelino era o primeiro vice, ao comando do saudoso Humberto Coutinho. E logo após também, Otelino, presidente ainda na legislatura passada, e eu passei a ser vice-presidente. E dali a gente que também goza da amizade dele particular, a gente já via o grande líder que Otelino já ia ser e hoje é. Ou de quem atua como oposição. Em nome da oposição, o nosso respeito e a nossa gratidão como Vossa Excelência conduz e respeita a oposição, as poucas oportunidades que nós temos e os poucos espaços que temos, e o principal deles que é pelo menos de falar, de discutir. E isso Vossa Excelência tem garantido para todos nós. Um gesto de uma ternura grande, de um sorriso aberto, de um abraço, de voz mansa, que eu gosto de ver, que às vezes até olho assim, meu Deus, por que eu não consigo também ter um pouco de uma voz branda? Às vezes aspero, às vezes falo alto, são estilos diferentes, mas com objetivos comuns. O objetivo de fazer esse povo do Maranhão crescer. Sucesso, Otelino. Continue assim. Entre as principais articulações da presidência da Assembleia Legislativa em 2019, pode-se destacar a unanimidade dos deputados em destinar 4 milhões de reais ao Hospital Aldenor Belo em emendas parlamentares. Além disso, o projeto Assembleia em Ação, aprovado em setembro e realizado em 3 diferentes regiões do estado. A última, no início de dezembro, aconteceu em Trizidela do Vale. A votação da LOA antecede o recesso parlamentar, que só deve começar oficialmente depois do dia 20 de dezembro. Em fevereiro de 2020, por aqui, voltam as decisões que afetam diretamente a vida dos maranhenses e, claro, os debates que fazem deste parlamento a Casa do Povo. E o nosso assunto ainda é política aqui no Jornal da Guaraia, por isso que o Marcos Saldanha já está aqui no estúdio. Boa noite, Marcos. Boa noite, bem-vindo. Bianca. Obrigado. Marcos, hoje era um dia, né, de sessão, esvaziado lá na Assembleia. Deve ser uma imagem que vai se repetir aí em dezembro, janeiro, quem sabe até por esse ano que vai entrar, como você já falou, ano eleitoral, né? Você já falou sobre isso. Então a perspectiva é essa, sessão esvaziada. A gente vai ter o que falar aqui, Marcos? Pois é, Bianca. É formado, né, já é de praxe, sempre que se aproxima aí o recesso parlamentar, uma comissão especial que, caso algum problema ocorra, esses parlamentares ficam meio que num plantão ali de sobreaviso, eles vão se reunir para decidir alguma questão aí de emergência em geral. É um recesso muito tranquilo, né? E a tendência, principalmente a partir de agora, é que os deputados se lancem, como a gente já falou, de fato, às suas bases, até porque são 6 pré-candidatos à prefeitura, não só daqui de São Luís, mas também da capital tocantina, Imperatriz. Então, não há dúvida de que a partir de agora isso vai se intensificar. E assim como a gente já viu um final de ano ali mais frio, a presença já menor dos parlamentares, essa deve ser a marca do próximo ano, né? Já que a partir do início aí muita gente vai estar nas articulações políticas, né?
não só os deputados que são candidatos, mas os deputados que têm os seus candidatos nos 217 municípios maranhenses, né? Se falou muito aí na matéria do trabalho do Otelino Neto, e é importante a gente lembrar que ele teve uma tarefa não muito fácil. Ele era vice, né, de uma pessoa que tinha um poder de articulação, de congregar muito grande, né, que depois de falecer, ele ali como vice foi assumindo ali a liderança, era o doutor Alberto Coutinho, né, e parece que ele está dando conta do recado, porque o que a gente mais ouve nos discursos finais de ano aí dos deputados é dizendo que a figura do presidente da casa é de conciliador, né? Então esse papel aí parece que é unanimidade, é indiscutível que ele tem conseguido atender, e a gente viu isso, por exemplo, nas emendas lá para o hospital, né? Que precisava muito lá do Hospital do Câncer aqui no Maranhão, que teve aquela necessidade, os parlamentares todos ali se uniram e ele teve esse papel aí muito importante de congregar. E eu queria destacar também uma coisa importante, que foi a questão da CCJ, a principal comissão da casa, presidida pelo deputado Neto Evangelista. Ele transferiu o horário das reuniões. Ela era, historicamente, de 8 às 9 da manhã e tinha que terminar às 9, porque a sessão já começava às 9h30. E agora, já a partir desse ano, os encontros da CCJ passaram para a tarde. Ela começa ali 2 da tarde, 2h30, e vão às vezes até 18 horas. Então deixou um tempo maior para a comissão se reunir, e eu acho que isso resultou no número recorde aí de projetos que a comissão pôde verificar. Então acho que isso é um ganho muito grande para a casa, viu, Bianca? Ok, Marcos, agora a gente pode mudar um pouquinho de assunto e falar de uma polêmica ontem, que continuou aí hoje, que foi a exoneração da historiadora maranhense Kátia Bogeia, que tinha 30 anos no IPHAN e 2 na presidência do órgão, e foi exonerada a historiadora maranhense Kátia Bogeia. Nós mostramos isso aqui ontem no JG, Marcos, e imediatamente a exoneração mobilizou políticos aqui no estado que acreditam em uma perda. A exoneração de Kátia Bogeia da superintendência do IPHAN foi divulgada na última quarta-feira e em poucos instantes repercutiu em todo o país de forma negativa. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, disse que São Luís perde com a saída de Kátia do IPHAN. O presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, afirmou que o país perde uma grande aliada da cultura. E o deputado federal Gastão Vieira foi direto ao declarar que a saída de Kátia Bogeia deixa São Luís órfã e que todas as obras previstas serão paralisadas e não serão retomadas. A saída de Kátia da presidência do IPHAN causa um mal muito grande, não só para o Maranhão. Para o Maranhão, um mal gigante. Para o Brasil, um mal imenso, porque ela vinha desenvolvendo um grande trabalho na presidência do IPHAN. A saída de Kátia Bogeia já vinha sendo especulada há alguns meses. Ela estava no cargo desde 2016 e trabalhou por mais de 30 anos na superintendência do Instituto no Maranhão. Enquanto esteve no cargo, Kátia Bogeia foi responsável por trazer grandes obras do IPHAN ao Maranhão, como as reformas do Complexo Deodoro e Rua Grande. Apesar de muita gente não concordar com a saída de Kátia, este professor entende as mudanças e destaca que outras pessoas foram importantes para que as obras federais chegassem ao Maranhão. A minha avaliação é de que personificar, de colocar as responsabilidades sobre determinadas conquistas que houve para São Luís, não é o caminho mais adequado. Eu penso, por exemplo, que para o reconhecimento de São Luís como patrimônio da humanidade, houve uma rede imensa de profissionais, de engenheiros, de arquitetos, de técnicos especializados, um grande conjunto de pessoas que elaboraram documentos, que sistematizaram dados, que reuniram informações. A arquiteta Luciana Rocha foi anunciada como a substituta de Kátia, mas numa edição extra no Diário Oficial da União, o governo tornou sem efeito a mudança. Segundo este jornalista, essa situação reflete numa disputa interna dentro do governo federal. A impressão que me dá é que está havendo uma grande disputa interna no antigo Ministério da Cultura em relação a uma corrente e outra ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Tem
um pessoal de extrema direita, que quer dar uma conotação ideológica para a pasta, para o setor, e tem um pessoal que é de direita, mas que não é de extrema direita, que gostaria de ter um posicionamento mais coerente do setor cultural. Marcos, a gente viu aí, então, como é que ficou a presidência do IPHAN, porque foi tornado esse ato aí, essa nomeação da mineira ficou nula, e agora, como é que fica essa situação lá no IPHAN? Pois é, Bianca, a gente tem essa informação aí importante para dar para o nosso telespectador. Quem assume o IPHAN de forma interina nessa mudança toda aí é o Robson Antônio de Almeida. Tem a imagem dele aqui. Ele é de Florianópolis, Santa Catarina, e já era o diretor de departamento de projetos especiais do IPHAN. Um importante dado é que ele era o gestor do PAC Cidades Históricas. Então, o que preocupa, a competência dele me parece indiscutível, ele já lidava com o dinheiro e as questões históricas, mas o que preocupa é que ele é apenas interino. Então, me parece que o IPHAN, nesse momento, sendo alvo de disputas, né, a gente perde muito, porque nós somos uma cidade histórica, né, com tombamento pela Unesco, e os projetos de revitalização, eles são muito ligados ao IPHAN. O nome de Kátia Bogé aqui no Maranhão não era longe de ser uma unanimidade, mas é indiscutível a sua capacidade técnica. Assim como também o nome de Luciana Feres é uma pessoa que tinha aí uma vivência nesse mundo, era uma arquiteta, né? Da mesma forma que o atual aí, Robson Antônio de Almeida, mas que, como eu falei, é interino. O que preocupa mesmo é, e agora? Qual vai ser o posicionamento do IPHAN? A gente costuma dizer muito nos estudos sobre patrimônio, né, que se valoriza muito aquilo que está acontecendo no momento, e quando o dinheiro fica escasso para pagar as contas da atualidade, sofre o passado quando você precisa desenterrar e preservar coisas. Então, essa é uma grande preocupação, mas precisamos levar em conta que esse passado ele está muito vivo. Haja visto aí o que a gente tem em São Luís, aumento de número de turistas que vêm visitar São Luís exatamente por conta desse apelo histórico que a cidade tem. Então, essa revitalização e essa preservação do patrimônio, ela foi percebida lá em 37 no Estado Novo com Getúlio Vargas. Era uma época de ditadura, mas que teve um efeito positivo, pelo menos nesse ponto aí, de se criar um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, né? Desde então, a gente tem aí um órgão federal que é responsável não só pela parte histórica, mas também pela parte pré-histórica, né? Então, é um patrimônio artístico, cultural, histórico imenso, que tem um valor muito importante que agrega aí a economia, a principal indústria, que é o turismo, e aí a gente fica numa questão de estabilidade. Há uma preocupação, inclusive, Bianca, que alguém da linha olavista seja escolhido, né? O Olavo de Carvalho aí, e aí é o que preocupa mesmo, né? Esse cargo, esse órgão precisa de alguém com perfil técnico e administrativo. Lida com muito recurso e em tempos de crise não dá para desperdiçar dinheiro público. E por que preocupa, né? Marcos? Pois é, porque daí, se você tiver desperdício de dinheiro público, né, no momento em que o recurso está escasso, você não vai conseguir terminar uma série de obras que estão previstas. Além do Maranhão, você tem várias cidades históricas, como Ouro Preto, aí Mariana, Goiás Velho, por exemplo, né? E aí, esse patrimônio, uma vez ameaçado e uma vez perdido, dificilmente ele é recomposto, né? Então, por isso que dá o nome de patrimônio, algo que pertence a nós, algo que faz parte da nossa história e que precisa não só ser preservado, mas conhecido, né? Ser valorizado. Então, a gente tem um caso da cidade de Goiás Velho, que teve uma enchente há alguns anos do Rio Vermelho, e a cidade histórica foi praticamente destruída, e a cidade se empenhou toda nesse projeto de revitalização. Parece que São Luís ele está sempre aí nesse movimento, esperando esse reconhecimento que já tem da Unesco, mas talvez precisa ser maior da sua população. Ou seja, o maranhense ainda precisa mais se ligar, brigar, ter essa noção de pertencimento. Por isso que essa é uma discussão tão importante para a gente, sobretudo aqui no Maranhão. É importante também, Marcos, concluir as obras já iniciadas, porque afinal ali tem dinheiro público. Tem que terminar, e a gente fica muito com medo, que parece que a força política aí do Maranhão, né, a Kátia Bogé, foi colocada, todo mundo sabe, na época do governo Temer, pelo Sarney, né? Muita gente quis tirar a casquinha da nomeação dela, mas o que a gente vê é que não só a Kátia Bogé
perder o cargo, como agora ninguém de uma força aí mais progressista consegue emplacar um nome aí de consenso, né? Vamos aguardar e torcer para que o melhor seja feito, né? Ok, Marcos, muito obrigada, tá? Boa noite. Boa noite, obrigado. E hoje foi o dia de prevenção ao câncer de pele no Centro de Especialidades do Diamante, a campanha Dezembro Amarelo, que você vai ver já já, depois do intervalo. Acabou hoje o prazo para que eleitores de 10 municípios do Maranhão fizessem o recadastramento nos fóruns do TRE de São Luís, São José de Ribamar e Imperatriz. Último dia, gente. Dá para imaginar a correria. É como manda a tradição. Muita gente deixou para a última hora. Uma longa fila se formou logo no início desta manhã na sede do Fórum Eleitoral em São Luís. Muita gente chegou cedo para fazer o recadastramento biométrico obrigatório. Cheguei cedo, 7 horas por aí. Ficar bem atento para conseguir atendimento cedo, né? Rápido. Claro, senão a gente fica para trás. A maioria deixou para a última hora, como o José de Ribamar. É o jeitinho brasileiro. Nesta quinta-feira, encerra o prazo para que eleitores de 10 municípios maranhenses façam os recadastramentos biométricos obrigatórios em São Luís, São José de Ribamar ou Imperatriz. O grande fluxo de pessoas, especialmente no último dia, já é considerado comum. Sim, já estamos acostumados com isso. Todo fechamento e encerramento de cadastro, a gente sempre trabalha com multidão, assim, com muita gente, muita procura. Já estamos acostumados. O recadastramento biométrico obrigatório começou no dia 6 de dezembro. De acordo com a coordenação de atendimento do Fórum Eleitoral, já passaram por aqui nas 2 últimas semanas aproximadamente 500 pessoas por dia. A medida faz parte de um projeto piloto do Tribunal Regional Eleitoral para facilitar o atendimento em cidades diversas do domicílio regular. Muitas pessoas já moram aqui porque trabalham ou porque estudam, então para evitar que elas tenham que ir lá e também aumentem mais ainda procurando no próprio município, elas podem vir aqui, que a gente tem uma estrutura boa de atendimento. Vamos falar de saúde? O câncer de pele corresponde a 30% dos casos de câncer maligno no Brasil. Quem diz isso é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Por isso, esse mês é dedicado às campanhas de incentivo à prevenção. É o Dezembro Laranja. Tem unidades de saúde em São Luís fazendo atendimento direcionado ao diagnóstico. Hoje foi o dia do Centro de Especialidades do Diamante. Quem foi atendido no Centro de Especialidades do Diamante no dia D de prevenção ao câncer de pele, saiu de lá com mais do que uma consulta. É uma campanha que visa prevenir, porque a melhor coisa que pode ter é prevenir. O câncer de pele, a gente sabe, não é um dos piores. Mas se puder ser evitado, é muito melhor. É isso que nós fazemos. As equipes estavam mobilizadas também a informar os pacientes a respeito dos cuidados para prevenir esse tipo de câncer que, quando descoberto no início, tem 90% de chance de cura. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja, uma forma de incentivar a prevenção de uma das doenças mais incidentes no Brasil, com cerca de 180 mil casos diagnosticados por ano. A falta de informação está entre os principais fatores que podem levar à falta de cuidado que precisa ser diário. Só assim a gente vai descobrir, né? A gente ir no médico, fazendo avaliações, né? Porque, como ela falou, a gente não pode ver as costas da gente, não sabe que pode estar lá, né? Então é muito importante, até para a família, porque a gente às vezes também vê e não sabe o que é procurar logo o médico, né? Manchas na pele, pintas que não existiam ou que passaram a ter aspecto diferente estão entre os sinais de alerta. Geralmente são manchas ou nódulos que surgem com um aspecto diferente, com o diâmetro dela é maior do que 6 milímetros, não necessariamente precisa doer, e são manchas que
podem sair ou não algum tipo de secreção, mas um principal sinal de alerta é o surgimento. São manchas ou nódulos que não estavam naquele local, não apareciam na pele e passaram a existir. Por isso, se proteger antes de se expor ao sol é a melhor forma de manter a pele saudável e livre da doença. Proteção com protetor solar, quanto mais alto o fator de proteção, melhor é para o paciente. Fica ligado aqui no JG que daqui a pouco tem uma dica bem legal para aproveitar as férias com a criançada. Olha só, temperatura abaixo de 0 aqui em São Luís mesmo. Acompanhe a tábua de marés para amanhã. A sexta começa com baixa-mar de 0,1 metro a partir de 2h25. Pela manhã, às 8h25, tem a primeira praia-mar do dia, com 5,6 metros. Às 14h37, volta a baixa-mar, agora com 0,6 metro. E a partir de 20h39, a sexta encerra com praia-mar de 6,1 metros. Agora uma dica bem legal mesmo para aproveitar as férias com a criançada. Que tal visitar o Alasca sem sair da cidade? Tem temperatura abaixo de 0 e tudo isso bem aqui na capital, em um shopping. Quem viveu essa experiência e mostra pra gente é a repórter Mariana Dias. Disposição e energia de sobra. Para muitas crianças, já começou um dos períodos mais aguardados do ano, as férias. E o que elas esperam desse momento? Viajar, brincar de escorregar. Para conseguir atender às expectativas dos filhos, os pais pesquisam os melhores lugares e os parquinhos ficam assim, lotados de crianças poucas horas depois que o shopping abre. Bom, hoje a gente se organiza, quase o ano todo para esse momento de final de ano, que é o momento mais aguardado. Além da opção de parquinho gratuito, esse shopping abriu também um portal para o Alasca e as crianças podem brincar com os pais agora de um jeito diferente, na neve. Para entrar, existe uma preparação. O visitante recebe as galochas e também as luvas e o casaco. Nós já saímos do shopping e tem diversão também aqui do lado de fora. Esse portal aqui, ó, dá acesso ao Alasca, a um mundo de neve que a gente vai conhecer agora. Lá dentro, 100 metros quadrados simulam o Alasca. O escorregador cheio de neve e o trenó em meio aos pinheiros lembram o cenário dos filmes. É diversão para ninguém colocar defeito. Aqui dentro é muito frio mesmo. São 15 graus abaixo de 0 e a sensação, olha só, é como se fosse neve mesmo. As pessoas podem passar 30 minutos aqui vivendo como se realmente estivessem no Alasca. Aí é só deixar a imaginação solta para aproveitar a nevasca e a sensação de ter viajado sem sair do shopping. Eu acho que a Mariana se divertiu muito fazendo essa reportagem, porque quem apareceu ali pulando foi ela mesma, a repórter. E por hoje é só, amanhã tem mais a partir de 6h30 da noite. Eu espero por você. Tchau, até amanhã.